Olá, olá, minha gente do canal Parafusando Ideias. Eu venho aqui hoje a trazer esse vídeo para estar ensinando a você na hora das instalações em paredes de tijolo furado, né? Onde você pega aquele reboco fofo esfarinhando, né? Hoje as paredes, a maioria das paredes de residência, apartamento, elas são feitas de tijolo furado. Quase não usa mais os tijolo comum, né? Geralmente é tijolo furado. Só que o instalador, a pessoa que vai, o profissional que vai instalar, às vezes ele instalar qualquer decoração, seja ela um bebedouro na parede, um ventilador, um ar-condicionado e também uma cortina, um quadro, né? Qualquer tipo de decoração, ele tem a infelicidade de pegar um reboco aí fofo, né? Um lugar aí onde utilizou pouco cimento. E aí eu quero estar hoje falando um pouco sobre essa questão da parede com um reboco ruim, de tijolo furado, né? No tijolo furado. E eu quero estar dando exemplo aqui, começar. Eu não consegui encontrar um pedaço de parede, um pedaço de tijolo, aonde eu pudesse trazer um reboco fofo, esfarinhando. Porque geralmente quando eles vão fazer uma demolição aí, quebrar uma parede, automaticamente o reboco, o tijolo antes de cair no chão, o reboco ele já esfarinhou no ar, ele já estourou. Então é muito difícil encontrar um pedaço de parede aonde eu posso estar trazendo um reboco fofo. Não consegue, é quase que impossível. Mas eu trouxe aqui alguns tipos de parede, tá? Para me poder estar falando, né, um pouco aqui sobre a questão da bucha, né, a questão da bitola, da broca que você vai usar e coisa e tal. Então vamos lá. Esse reboco aqui, ele tem 2 centímetros. Olha aqui, ó. Ele tem 2 centímetros. É um reboco bom, tá? É uma parede antiga com um reboco bom. Só que o que acontece? Numa situação dessa aqui, para quem vai instalar qualquer tipo de decoração utilizando uma bucha pequena, né? Uma bucha aí de 6 milímetros, não há necessidade de usar uma bucha para tijolo furado, tá? Porque existem a bucha para tijolo furado, que ela é essa daqui, ó. Ela abre, tá vendo aqui, ó? Essas duas partes, direita e esquerda aqui, ó. Ela abre, ela vira uma borboleta, né? Fechando dentro do buraco do tijolo. Mas como é um reboco já de 2 centímetros e você vai usar uma bucha de 6 milímetros, não há necessidade, porque a bucha ela não chega a atingir o buraco do tijolo. Automaticamente a distância da bucha é a mesma distância do reboco. E o reboco sendo bom, não há necessidade de você utilizar uma bucha para tijolo furado. Existem a bucha com acabamento, tá? Aí, ó, isso aqui ajuda, e ela sem acabamento. Aí, ó. Tá vendo aí? Aí, ó. Ela tem uma argolinha bem aqui, ó, aonde para na parede. Isso aqui ajuda na hora de instalar a bucha, com que essa argola faz com que a bucha não afunde para dentro da parede. Ela apoia na parede aqui, ó. Ela para na parede, tá? E tem ela sem acabamento.
tá? Hoje em dia as pessoas estão utilizando mais essa daqui, ó. É mais também questão de estética. E aí, se você vai utilizar na parede com um reboco bom, não vai haver necessidade de utilizar uma bucha para tijolo furado. Você só vai saber que o reboco ele é grosso ao furar, né? Não tem como saber antes de perfurar. E aí você furando, você já vai saber o tipo de bucha que você vai utilizar ali, tá? Bem, eu quero fazer uma demonstração aqui, tá? Fazendo uma perfuração nessa parede. A gente vai utilizar uma broca de 5 milímetros, tá? Eu vou utilizar de 5 milímetros, igual eu andei postando um vídeo aí, falando a questão das brocas. Como que é o sistema que eu uso para me trabalhar referente às brocas. Eu nunca utilizo para furar uma parede, eu nunca uso diretamente. Se eu for colocar uma bucha de 10 milímetros, eu nunca uso a broca de 10 diretamente. Por que que eu não faço isso? Porque eu não sei. Eu não sei se a parede, se ela é boa ou se ela é ruim. Entendeu? Eu não sei se o reboco é bom. Porque se eu pegar um reboco fofo e eu utilizar a broca de 10 milímetros, a bucha de 10, ela vai ficar, ela vai rodar na hora que eu for pôr o parafuso, porque o reboco não presta. Então, geralmente, eu utilizo uma broca inferior, da bitola menor, para mim poder conhecer aquela parede, para saber como que eu vou poder trabalhar nela. Então, eu vou furar esse reboco, eu ainda não sei. Faz de conta que nessa demonstração, eu ainda não sei como que é esse reboco. E eu vou fazer essa perfuração aqui com a broca de 5 milímetros. Vamos lá. Eu já descobri, tá? Eu já descobri nessa perfuração que é um reboco bom, tá? É um reboco bom. Como eu vou utilizar uma bucha de 6 milímetros, se o reboco é bom, então eu vou ter que colocar a broca de 6 milímetros. Porque se eu for colocar nessa parede a bucha de 6 milímetros com a broca de 5, ela não vai entrar. Se fosse a questão de uma parede com o reboco ruim, aquele reboco que esfarinha e fofo, eu já conseguiria colocar a bucha de 6, porque ela ia entrar um pouco arrochada, mas ela ia entrar. Por quê? Porque o reboco é ruim. Entendeu? Então eu ia ter esse benefício a meu favor. Como eu já descobri que o reboco ele é bom, então eu vou ter que trocar a broca. Então eu vou tirar a broca de... Eu vou tirar a broca de 5 milímetros. E vou colocar a de 6 no mandril. Na situação que está aqui, a bucha de 6 milímetros não entra, tá? Porque foi perfurado com a de 5. Então eu vou enlarguecer o buraco, né?
com a bitola de 1 milímetro a mais, que é a broca de 6 milímetros. Você viu que ela entrou com facilidade. Eu quase não forcei ela, porque eu já fiz todo o trabalho com a de 5 milímetros. Aqui está. Essa é uma bucha de 6 milímetros. Agora nós vamos colocar ela no buraco de 6. Muito bem, pessoal. Aqui está o que eu estava querendo dizer. Como o reboco ele tem 2 centímetros, não há necessidade de estar utilizando uma bucha para tijolo furado. A bucha de concreto para parede maciça já resolve. Olha aí para vocês verem, ó. Só ficou a pontinha dela mesmo, olha lá, ó. Que entrou no tijolo furado. Isso aqui não deixa a desejar com relação a um serviço bom e resistente. Aí, ó, isso não vai interferir, não vai atrapalhar, porque passou só a pontinha da bucha, tá? Isso não vai atrapalhar. Bem, aqui eu dei o exemplo de uma parede com o reboco bom, tá? E de um reboco um pouco de 2 centímetros, né? Que já é um reboco no padrão tranquilo, referente a uma parede, tá? Agora, minha gente, eu vou passar para o reboco fino. Vamos para o reboco fino. Aqui, ó. Isso aqui é um reboco fino, tá? Já a bucha de 6 milímetros, a bucha de 6 milímetros para parede maciça, já não vai dar mais. Aqui nesse caso aqui, eu vou ter que utilizar uma bucha para tijolo furado, porque o reboco é fino. O que que acontece? Vamos dar um exemplo que nessa situação aqui, para complicar um pouco, eu vou ter que utilizar uma bucha de 10 milímetros, tá? Eu vou ter que colocar aqui uma bucha de 10 milímetros. Então vamos lá. Nessa situação que está essa parede, independente do reboco ser bom ou ruim, tá? Não vai afetar em nada, porque o reboco é tão fino que aqui em todo caso você vai ter que usar uma bucha para tijolo furado. E aí, para complicar um pouco, a bucha que vai utilizar aqui é uma bucha de 10 milímetros. Se fosse uma bucha para tijolo furado de 6 milímetros, teria que ser para tijolo furado, tá? Aqui uma bucha de 6 milímetros, eu vou estar mostrando para vocês, uma bucha de 6 milímetros, ela já ia ultrapassar mesmo à vontade. Olha aí, ó, o tanto que atravessou, ó. Atravessou e muito aí, ó. Tá vendo aí, ó? Sem condições de utilizar uma bucha dessa aqui. Sem condições. Aqui eu vou colocar uma bucha de 10 milímetros, mas eu vou fazer a perfuração com a broca de 5 milímetros. Por quê? Porque a parede, eu não, como eu disse, né? Vou repetir de novo. Eu não conheço a parede. Eu não sei
qual o estado do reboco e da parede. Então vamos fazer a perfuração, continuando com a broca de 5 milímetros. Eu descobri nessa parede que, embora o reboco seja fino, ele também não é bom, tá? Ele não é bom. Então vamos lá. E descobri também que o reboco é super fino e que a parede ela é de tijolo furado. Agora eu vou colocar a broca de 10 milímetros. Vejam só. Nessa situação aqui, tá vendo aí? Sem condições de utilizar essa bucha. Sem condições, não há condição, ó. É impossível uma bucha dessa aqui parar numa parede dessa, tá? O que eu vou fazer? Agora sim, vai entrar a bucha para tijolo furado. Essa aqui, ó. Vocês vão ver o que acontece dentro da parede quando eu coloco uma bucha dessa aqui. Essa bucha, minha gente, pessoal, ela é interessante, essa bucha aqui, ó. Tem gente que não consegue entender qual que é o sistema, o que acontece no interior da parede quando é instalado essa bucha. O que acontece? Aqui nessa bucha para tijolo furado, bem aqui no finalzinho dela, ela forma uma rosca, tá? Ela forma uma rosca. Quando o parafuso ele entra dentro dela, aí ó, quando o parafuso ele entra dentro dela, e essa ponta do parafuso aqui toca aqui, ele empurra, fazendo com que esse meio aqui abre mais, formando uma borboleta. E agora eu vou estar mostrando para vocês o que acontece no interior da parede, tá? Vamos lá. Olha aqui, ó, nós vamos estar instalando ela, tá? Ó. Aí. Olha o que aconteceu. Ela ainda quase passou pro outro lado do outro buraco, ó. Ela parou aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo? E agora a gente vai colocar o parafuso. Vejam só o que aconteceu, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? O interior da parede, olha lá onde foi parar a ponta do parafuso, ó. Ela atravessou o outro lado, ó. Tá vendo aí? Olha lá, ó. Ela atravessou o outro lado do buraco, olha lá, ó. E aqui empapuçou, olha lá, ó. Tá vendo? Empapuçou aí, ó. Travou. Travou no próprio tijolo furado. Olha lá, ó. Tá vendo aí?
ficou bem travado. Isso aqui não sai mais, entendeu? Esse é o efeito de uma bucha para tijolo furado. É isso que acontece aí, ó. Tá vendo? Essa bucha, ela não formou a borboleta que tinha que formar, tá? Ela deu uma empapuçada, como eu disse. Mas tem umas que formam a borboleta perfeita. Eu vou tentar fazer com uma aqui, tá? Com uma outra bucha que eu tenho aqui, para ver se eu consigo formar essa borboleta. Vamos lá. Utilizar a broca de 5 milímetros. Vou pegar bem nessa pontinha aqui, ó, para ver se dá certo. É porque essa minha bucha que eu tenho aqui, ela já é uma bucha também. Pode ser que por eu ter utilizado um parafuso da bitola mais grossa na bucha de 8 milímetros, pode ser que ela veio a forçar muito, entendeu? Na hora de fazer aquela rosca lá no finalzinho dela, que eu tinha falado. Então virou a bucha e ela empapuçou. Que não é problema também. O importante é que atrás da parede, no buraco, ela faça aquela trava, né, no buraco, para que ela não volte. E agora nós vamos colocar a bucha, a broca de 10 milímetros para estar colocando a bucha de 10. A bucha para tijolo furado. Aqui, esse aqui é outro sistema de bucha para tijolo furado, né? Tem pessoa que confunde, tem pessoa que acha que essa bucha aqui é para gesso, tá? Tem gente que usa para gesso e dá certo, mas ela também é para tijolo furado. A bucha de gesso, ela é completamente diferente. E eu acredito que eu tenho uma aqui, eu vou pegar para estar mostrando para vocês. Aqui, ó, a bucha de gesso, como que ela é? Ela é totalmente diferente, tá vendo? Ela também tem essa borboleta, ó. Você fecha ela, enfia no buraco, e aí quando você põe o parafuso ele entra aqui, ó, e lá dentro da parede ele abre, ó, ela abre, ó. Lá dentro do gesso, atrás do gesso, abre e forma isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui impede com que ela volte. Forma essa borboleta, tá? Essa aqui é bucha para gesso. Essa aqui ainda é bucha para tijolo furado. Essa é um sistema de bucha que faz uma borboleta de 3 lados, ó. Tá vendo aí, ó? 3 lados aí, ó. E vamos lá, vamos utilizar ela. Aí, foi colocada, tá vendo? Agora vamos pôr o parafuso. Estou aqui com o parafuso da bitola mais fina que aquele que a gente usou naquela bucha.
Muito bem, pessoal, olha lá, ó. Era isso que eu queria estar mostrando para vocês. Olha o que aconteceu dentro da parede de tijolo furado. Tá vendo a borboleta que formou? Pois é, essa daí é uma bucha para tijolo furado, como a outra que está lá atrás, que nós fizemos também. Só que ela, em vez de formar essa borboleta, ela foi rodar. Mas que também fica um serviço bom, tá? É isso daí. Bem, pessoal, agora nós vamos falar sobre... Eu consegui encontrar ali um tijolo com um reboco mais ou menos fofo, tá? Aqui, ó. Não tão fofo assim, mas é um reboco assim, ruim, tá? Aí, ó. Um reboco ruim, tá vendo? Com mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros de reboco. Aí, 1,5 centímetros de reboco. Nesse caso aqui, se você vai ter que utilizar uma bucha, uma broca a menos, para poder estar colocando uma bucha com 1 milímetro a mais. Entendeu o que eu falei? Vamos lá. Nós vamos utilizar nesse reboco uma bucha de 6 milímetros. Vamos pôr a broca de 5 milímetros para nós poder estar conhecendo a parede. Bem, é um reboco muito ruim, tá? É um reboco muito ruim, porque com a broca de 5 milímetros, eu já pude saber. Olha aqui como que ela deixou, como que a broca deixou o reboco. Entendeu? Estragou um pouco o reboco, é um reboco muito ruim. Se eu tivesse feito com a broca de 6 milímetros, a bucha de 6 milímetros, ela ia rodar aqui e não ia ficar um serviço bom. Mas como eu fiz com a broca de 5 milímetros, a bucha de 6 milímetros ela vai ficar boa, ela vai apertar na parede, tá? Aí, ó, apertou. Eu já posso estar utilizando o parafuso. Vejam só. Ficou um serviço eficiente. Aí, ó. Um 1,5 centímetros mais mais a grossura do tijolo furado, ainda dá para utilizar, tá vendo? Ela apertou porque eu usei uma broca a menos. Tá? Agora eu quero estar trazendo aqui para vocês uma parede com o reboco fino, mas com o revestimento. Há necessidade de mim utilizar uma bucha para tijolo furado numa parede com reboco fino e com revestimento de cerâmica? Há necessidade de utilizar uma bucha para tijolo furado? Não, não há necessidade. Por quê? Porque o reboco, ele sendo fino, aí, ó, o reboco, ele sendo fino,
Só que a cerâmica, ela é muito resistente, tá? A cerâmica dá uma resistência muito grande na parede, mesmo se o reboco for fino e ruim, entendeu? Então aqui a gente tem três distâncias, né? A gente tem a espessura do tijolo, do reboco e da cerâmica, tá? Aonde não há necessidade de utilizar uma bucha para tijolo furado. Se a bucha é de 6, você pode estar utilizando a broca de 6 milímetros, tá ok? Porque você não vai estragar a cerâmica. Mesmo na cerâmica, eu tenho o costume de estar utilizando a broca de 5 milímetros para estar colocando uma bucha de 6, 7, 8, 9, 10 milímetros. Geralmente eu utilizo primeiro a broca de 5 milímetros para ficar um serviço mais arrumadinho, mais bonito, né? Olha aqui para vocês verem, ó. Fiz uma perfuração numa parede com tijolo furado, com o reboco fino e com revestimento de cerâmica. E nessa parede, nesse buraco que eu fiz, aqui eu vou estar colocando uma bucha de 8 milímetros, tá? Então eu já fiz a perfuração com a broca de 5 milímetros. Agora eu vou estar trocando a broca para a broca de 8 milímetros, para já chegar no acabamento final. Aqui é uma broca de 8 milímetros. Notem que ela vai entrar com facilidade, porque o buraco ele já foi feito. A bucha de 8 milímetros. Aí. Tá? Numa parede de reboco fino, com cerâmica e tijolo furado. Ok, pessoal? Eu espero que esse vídeo ele possa ter sido útil, tá? Para que você não venha a ficar preocupado na hora de instalar algo, fazer uma decoração e você ficar na hora lá sem saber o que fazer. Quando você pegar uma parede ruim, você agora sabe como você fazer numa situação dessa, tá? O mais importante desse vídeo, a eficácia desse vídeo é você saber que na hora em que você for fazer uma instalação em um reboco ruim, né, numa parede
do reboco fofo, esfarinhando, você deve utilizar uma broca da bitola menor, tá? Para que você consiga colocar a bucha de uma bitola de 1 milímetro a mais na parede para que ela possa entrar mais apertada, tá? Eu fiz um vídeo esses dias atrás falando sobre o uso das brocas em instalações de parede com concreto, tá? Parede que tem concreto. Depois vocês acessam lá, procura aí no canal para estar assistindo. Um abração a todos vocês, deixa aí o seu like e você que está chegando no canal agora, seja bem-vindo para Fusando Ideias. Até mais a todos e fiquem com Deus.